Olá e sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um tema que é o coração da engenharia de dados, os padrões de projeto. Vamos usar como base o livro Data Engineering Design Patterns para entender como parar de resolver sempre os mesmos problemas e começar a construir sistemas de dados que realmente funcionam e duram. E olha, essa frase da Adi Polak resume tudo, né? Parece que a gente está sempre apagando os mesmos incêndios. A boa notícia é que não precisa ser assim. Existem soluções prontas, testadas e comprovadas que podem transformar pipelines frágeis em sistemas super robustos. Então, a grande pergunta é como é que a gente escapa desse dia da marmota? A resposta está exatamente nos padrões de projeto. Eles são basicamente o mapa para a gente parar de reinventar a roda e começar a construir as coisas de um jeito mais inteligente e, claro, escalável. Vamos deixar isso bem claro. Um padrão de projeto é, na prática, uma receita de bolo, ou de pudim, como está aí na tela. Ninguém tenta inventar do zero como fazer um pudim toda vez. Você pega uma receita que funciona. Em dados é a mesmíssima coisa. A gente usa a experiência de quem já resolveu aquele problema para garantir um resultado consistente. Bom, e tudo começa aqui, na porta de entrada dos dados. A ingestão é o primeiro passo, e a forma como ela é feita define a qualidade de todo o resto. Se essa etapa for bagunçada, todo o pipeline vai sofrer depois. E o maior desafio da ingestão é justamente este. Imagina só ter que copiar terabytes de dados todos os dias, sendo que só um pedacinho deles realmente mudou. É um desperdício gigante de tempo, de dinheiro, de recurso computacional e, no fim, a informação que o negócio precisa demora muito mais para chegar. A gente precisa de uma abordagem mais esperta. E essa abordagem mais esperta é o padrão que a gente chama de Incremental Loader. A ideia é simples e genial. Em vez de copiar tudo, a gente olha só para o que é novo. Dá para fazer isso de duas formas principais. Ou usando uma coluna de data, tipo data underline de modificação, para pegar só os registros mais recentes, ou processando os dados em blocos, como por dia ou por hora. O ponto central é o mesmo. Processe só o delta, a diferença. Isso economiza uma grana e entrega os dados muito, mas muito mais rápido. Certo, os dados já estão entrando de um jeito eficiente. Mas e quando as coisas dão errado? Porque, vamos ser sinceros, falhas acontecem o tempo todo. É aqui que entra um conceito que é um verdadeiro superpoder para garantir a confiabilidade do nosso sistema. Pois é, pensa um pouco nisso. O processo estava rodando, quebrou na metade. Você vai lá e roda de novo. Como você garante que os dados que já foram processados não vão ser duplicados? Se isso acontecer, você corrompe toda a análise e gera relatórios completamente errados. A diferença é brutal. Sem idempotência, rodar um job de novo é uma receita para o caos. Você vai ter dados duplicados, cálculos errados, uma confusão. Agora, com idempotência, o resultado final é sempre o mesmo. Não importa se você rodou o processo uma vez ou 10 vezes. É a diferença entre ter dados que você confia e dados que só geram mais perguntas. Então, para resumir, idempotência é essa propriedade mágica que garante a consistência. É como se fosse uma rede de segurança. Se algo der errado, você pode simplesmente rodar de novo, sem medo, sabendo que os seus dados vão continuar corretos e, acima de tudo, confiáveis. Muito bem, nossos dados estão entrando de forma confiável. O próximo passo lógico é como a gente guarda esses dados do melhor jeito possível. Um bom armazenamento não só acelera as análises, mas também pode cortar custos de forma significativa. Um problema super comum em Big Data é o que a gente chama de Small File Problem, ou o problema dos arquivos pequenos. É quando você tem milhares, às vezes milhões de arquivinhos. Isso é um pesadelo para a performance. E a solução para isso é o padrão Compactor. Pensa nele como um organizador. Ele pega toda essa bagunça de arquivos pequenos e junta em arquivos maiores e mais eficientes. O resultado? As consultas que antes levavam minutos passam a rodar em segundos. A outra técnica de armazenamento inteligente é o particionamento, e aqui a gente tem duas abordagens principais. A mais comum é a horizontal, que é como organizar seus arquivos em pastas por data. Se você quer ver os dados de ontem, o sistema já sabe que pode ignorar todo o resto. Já o particionamento vertical é um pouco diferente. Ele separa as colunas. Isso é útil para isolar informações que mudam muito daquelas que são mais estáticas, otimizando ainda mais a leitura. Agora sim, dados ingeridos confiáveis e armazenados de forma otimizada. A gente chega na etapa final que talvez seja a mais crítica de todas, garantir a segurança e a proteção dessas informações. Esse é o grande dilema da governança de dados, né? Por um lado, a gente precisa que os dados sejam usados para gerar valor. Por outro, a gente tem uma obrigação legal e ética de proteger a privacidade das pessoas.
Como encontrar esse equilíbrio perfeito? É aí que entra o padrão Anonymizer, que nos dá várias ferramentas. A mais simples é simplesmente remover colunas sensíveis, como o CPF. Outra técnica é a perturbação, que adiciona um ruído nos dados para mascarar a identidade, como mudar um pouquinho a idade da pessoa. E a mais avançada é gerar dados sintéticos, que parecem reais, mantêm as mesmas características estatísticas, mas não têm nenhuma informação pessoal de verdade. A escolha de qual usar vai depender do balanço entre privacidade e a necessidade da análise. Então, para a gente fechar, aqui vai um resumo rápido. Usamos o Incremental Loader para uma ingestão eficiente, a idempotência para garantir a confiabilidade, o Compactor para otimizar o armazenamento e o Anonymizer para cuidar da segurança. Esses são 4 pilares essenciais para construir pipelines de dados que são verdadeiramente robustos. E para terminar, eu deixo essa reflexão. Usar esses padrões não é só sobre resolver um problema técnico do momento. É sobre mudar a mentalidade. É parar de construir algo que só funciona por agora e começar a construir algo que seja resiliente, eficiente e confiável no longo prazo.